Muito bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos aquecendo a nossa live do dia. Eu vou colocar vinho na minha taça, porque hoje a gente vai falar pela última vez nesta semana a nossa live do dia, da harmonização do dia com Herês. E nessa sexta-feira nós vamos falar de era para eu falar de um estilo, mas a gente vai fazer um pack, aí um combo, falar de dois também. E eu vou dar uns minutinhos só mais aí, pra gente se aquecer aqui, o pessoal chegar para assistir, mais 2 minutos no máximo. E a gente fala sobre os vinhos de Jerez, na semana desses vinhos que são do sul da Espanha, e que ao redor do mundo inteiro as pessoas se juntam, se organizam para comentar, para divulgar, para provar, para fazer provar esses vinhos tão diferentes. Na segunda-feira nós falamos sobre Fino e Manzanilha, sobre a harmonização com esses vinhos, né? Na terça-feira nós falamos sobre os amontilhados, na quarta-feira falamos sobre os vinhos olorosos, ontem, quinta-feira, falamos sobre palo cortado. E hoje nós vamos falar sobre os vinhos doces com foco no PX, no Pedro Ximénez. Eu separei um lote de garrafas para mostrar para vocês. E aí a gente vai aproveitar que vai falar de Pedro Ximénez e vai falar também sobre o Cream, que é um estilo que usa Pedro Ximénez. Não é puro Pedro Ximénez, mas usa Pedro Ximénez. E eu queria aproveitar e reforçar o convite para vocês hoje assistirem às 8 da noite a live do professor Tufi, que junto comigo, Bernardo Pinto e o Eugênio Echeverria, também professor da Wine School, somos os 3 formadores homologados pelo Conselho Regulador de Jerez, 3 professores preparados pelo Conselho, que é o instituto que organiza a produção na região de Jerez, para poder falar sobre esses vinhos, para poder explicar sobre esses vinhos, porque são muitos estilos, são muitas técnicas, tem muitas coisas envolvidas na produção para fazer esses vinhos maravilhosos. Então a gente estudou bastante, a gente segue estudando bastante, segue provando bastante para poder contar para vocês um pouquinho sobre isso. Então hoje, 8 da noite, no canal do YouTube da Wine School, a gente vai poder ouvir o professor Tufi falar sobre palo cortado, que é um dos estilos talvez mais controversos, mais cheios de nuances, cheios de pequenas confusões, inclusive. E eu vou deixar vocês aí com essa, tem que descobrir sobre palo cortado hoje à noite com o professor Tufi no canal do YouTube da Wine School. Mas bem, acho que a gente está na hora, e então os vinhos que eu escolhi para falar para vocês no nosso último dia tem um pouquinho a ver com o fim de uma refeição. Frequentemente são servidos para finalizar uma refeição. São os PX, os Pedro Ximénez, que são os vinhos doces de Jerez. Na verdade, em Jerez fazem-se muitos vinhos doces diferentes, tem muitos estilos diferentes, mas tem 3 principais. Pedro Ximénez eu acho que é o mais peculiar de todos, o mais característico de Jerez de todos. O Moscatel é um vinho que é feito de forma parecida com o PX, mas a partir de uma uva Moscatel. PX é o nome da uva usado para fazer o vinho Pedro Ximénez. E a gente tem vários vinhos que são combinações dos vinhos secos, dos vinhos que não têm açúcar, com os vinhos doces. E o mais importante deles, de fato, talvez o mais vendido no mundo, se a gente considerar que os mercados mais importantes para o Jerez consumiram ao longo de muitos anos esses vinhos mais adocicados, são justamente os Cream, que são uma combinação de oloroso. Nós falamos sobre oloroso na quarta-feira, com PX, com Pedro Ximénez. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas garrafas que incluem Pedro Ximénez de vários estilos diferentes, de várias vinícolas, e incluem Cream também. E a gente vai comentar um pouquinho sobre textura, sabor e características desses vinhos e suas harmonizações. Eu estou de volta no meu QG gastronômico aqui, no meu QG de experimentações com Jerez, e tenho já 2 coisinhas à mão aqui para falar com vocês sobre isso. Mas eu queria mostrar antes como eles são diferentes na taça. Eu acho que dá para ver assim de pertinho como este que vocês estão vendo aí, que é um Cream.
produzido pela Hidalgo, uma das famílias mais importantes do Jerez. Como esse cream tem uma cor acastanhada, assim, é escuro, mas acho que não se vê bem na câmera, que não é exatamente opaco, não. É um castanho brilhante, enquanto que o PX é um castanho muito escuro, quase opaco. E quando a gente agita na taça, eu aqui consigo ver, não sei se vê bem através do vídeo, que o cream é bastante fluido e o PX é bastante mais viscoso, é como se ele fosse mais pesado. Ele é literalmente mais pesado, porque o PX tem uma quantidade de açúcar muito grande. O PX é feito com uvas desidratadas ao sol, concentradas. Elas concentram muito esse açúcar todo. E a gente tem um vinho que é muito untuoso, muito doce e que muitas vezes é usado então em combinação com o oloroso para fazer um vinho um pouquinho mais leve, mas ainda assim doce. Então o cream é um vinho doce, claramente doce, mas o PX é um vinho extremamente doce. Gabriela Marília Costa está dizendo que dá para ver sim a diferença da cor, beleza. A gente tem uma diferença de concentração, tem uma diferença de perfume, uma diferença de textura e, sem dúvida, tem uma diferença muito grande, importante, de açúcar. Então são dois vinhos que têm açúcar muito presente e notável, e é difícil a gente considerar um vinho doce para algo que não seja doce. O melhor equilíbrio com o açúcar no vinho acontece com o açúcar também no prato, também na comida. Mas é possível, especialmente se esse doce não é tão forte assim, né? Como é o caso do cream. O cream é um estilo que é razoavelmente doce, não é bom, é claramente doce. Mas o PX é um vinho muito doce, e é importante para que o PX seja interessante, para que ele seja agradável, que ele tenha um bom equilíbrio, que ele tenha uma boa concentração de acidez, que ele tenha camadas de sabores, porque senão ele termina sendo só algo muito doce. E aí vai de cada produtor envelhecer esse vinho de uma forma, cuidar das uvas de alguma forma para conseguir esse resultado. Mas bem, são vinhos que funcionam maravilhosamente bem então com as sobremesas, sem dúvida nenhuma, e com muitas sobremesas diferentes, mas que podem funcionar muito bem também com outras coisas. E eu separei aqui um pratito de queijos diferentes. Vocês estão vendo que eles são bastante diferentes aí, né? Eu tenho aqui um taleggio daqui do estado de São Paulo, que é um queijo de casca lavada, que tem uma camadinha de fungos laranja, não sei se vê aí, uma camadinha de fungos laranjinha, delicadamente laranja, e que concentra muito sabor, vai tornando esse queijo muito marcante, muito pungente, ligeiramente picante e um pouquinho adocicado também. E esse queijo, tanto com PX quanto com cream, pode funcionar muito bem. E eu separei aqui mais dois outros queijos. Tem um queijo de cura bastante marcada, que vocês veem que até a casca já ganhou uma cor aqui, que é bastante saboroso também, pode funcionar com os dois. E um queijo azul, que dá para ver aqui os veiozinhos azuis no meio, né? Um parente aí dos clássicos Roquefort, Stilton. E esses queijos todos mais picantes, mais salgados ou de sabor muito marcante, vão fazer um belo contraste, um belo equilíbrio com o açúcar desses vinhos, com a parte doce desses vinhos. E felizmente também se encaixam muito nos sabores. Esses são vinhos que têm sabores de tâmaras, de passas, de ameixas, às vezes de chocolate, de tabaco. Então isso pode funcionar bastante bem com queijos desses estilos. Mas esses mesmos sabores se encaixam muito bem também em sobremesas que tenham coisas afim, né? Eu acho difícil a gente encaixar essa sensação não só muito doce, mas também quente e que tende, em termos de sabor, de perfil de sabor, para as coisas tostadinhas, né? Para as nozes, para as castanhas, ou para as frutas desidratadas, tâmara, chocolate, ameixa. Chocolate não é uma fruta desidratada, mas é um sabor que a gente identifica. E é difícil encaixar esse tipo de coisa com fruta fresca. Mas funciona muito bem justamente com as sobremesas que tem esses ingredientes, que são à base de chocolate, que são à base de castanhas, que levam as frutas desidratadas na composição. E aí eu pedi para preparar para mim, para mostrar para vocês, um figo em calda. Esse é um figo que é cozido no café, aqui no restaurante Jequitá. Inclusive é servido com o mesmo taleggio que eu mostrei para vocês antes, e uma caldinha concentrada desse
do próprio figo e do café. Isso daqui parece ter sido feito, parece que estavam pensando especificamente em PX. É maravilhoso como se encaixa, como os sabores do figo e da calda de café se levantam por causa do PX e como esses sabores também aparecem, são ressaltados no vinho porque estão na sobremesa. Então, quando vocês procurarem combinar vinho e comida, vocês devem procurar justamente que esses elementos de sabor sejam parecidos, porque assim a gente encontra coisas que se destacam, né? Destaca na comida, destaca no vinho, ou que eles sejam contrastantes, né? Que eles sejam diferentes, mas de uma forma que funcione, como é o caso dos queijos com esses vinhos. E o melhor jeito da gente descobrir isso, sem a menor dúvida, é experimentando, testando e comparando com um pouquinho de vinho, um pouquinho do prato, da sobremesa, do queijo que vocês tiverem. Por último, uma recomendação para quem gosta, né? Para aqueles que são apreciadores dos charutos, sem a menor dúvida, e especialmente com os vinhos de mais idade, o PX, mas também cream, podem funcionar muito bem para acompanhar o seu charuto predileto. O cream talvez um charuto mais leve, por ter uma delicadeza um pouco maior de textura, né? Por ser um pouquinho mais solto, por ter essa base de oloroso. E o PX talvez com o seu cubano mais concentrado, o seu charuto mais intenso. A gente não fala muito de harmonização com charutos por aqui, mas tem uma parte de vocês aí que curte, que gosta e sem dúvida vai poder desfrutar. Então é isso. Nós vimos essa semana então todos os estilos principais, tem um monte de subestilos, e hoje estamos encerrando com PX e Cream, que são os vinhos doces de Jerez, acompanhados de queijos ou de sobremesas à base de chocolate, frutas secas e castanhas. Eu espero que vocês tenham podido desfrutar. Os vídeos da semana estão todos disponíveis no IGTV da Wine School. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, dicas de harmonização que vocês mesmos testaram, não deixem de colocar lá nos comentários para que a gente possa desfrutar também da experiência de vocês. E volto a convidar hoje à noite, às 8 horas da noite, no canal do YouTube da Wine School, vai estar o professor Tufi fazendo uma apresentação, uma live espetacular sobre os palo cortado, que são um dos estilos talvez seja o estilo mais raro e mais complicadinho de entender em Jerez. Então eu vejo vocês logo mais e agradeço pela paciência, pelo interesse e pela participação. Até já!